Boa tarde, segundo ano C. Estou aqui gravando mais uma correção. Nesse caso agora referente à última atividade que foi proposta para vocês através de um formulário, que é aquela revisão necessária para a nossa próxima disciplina, que será a nossa próxima aula de geometria espacial. Então, no caso aí da nossa última aula foi sobre áreas de figuras planas. Então, a gente fez um resgate das principais fórmulas e de como a gente calcula essas áreas. Então, basicamente, esse formulário foi aplicação de fórmulas. Então, não tem nenhuma questão que você diga assim, olha, essa questão estava muito difícil porque ela exigia um conhecimento além do que eu poderia ter. Não, nada disso. Ela foi uma mera aplicação de fórmulas. Fórmulas de áreas de figuras planas. Então, nós temos aí várias figuras planas, quadriláteros, triângulos, polígonos, enfim, circunferência, né, o círculo. Então, nessa atividade foram exigidas apenas a aplicação de fórmula. Como a gente pode observar aqui na primeira questão, calcular a área de um paralelogramo que tem 2,4 centímetros de base e 1,3 centímetros de altura. Eu só preciso realmente da base e da altura para calcular a área. A área é o produto base vezes altura, então 2,4 vezes 1,3 igual a 3,12 centímetros quadrados. Lembrando, o paralelogramo é o quadrilátero em que os seus ângulos, diferente do retângulo, diferente do quadrado, eles não são retos, são ângulos oblíquos. Então, essa é a diferença, mas a área do paralelogramo é semelhante à área do retângulo e também à área do quadrado, né? O produto das duas dimensões. Segunda questão, um trapézio tem base menor medindo 4 centímetros, a base maior medindo 6 centímetros e a altura medindo 20 centímetros. Qual é a área desse trapézio? A área de um trapézio é dada pela fórmula base maior mais base menor multiplicadas pela altura e divididas por 2. Então, a soma das duas bases, a gente multiplica pela altura e divide por 2. Então, somando 6 mais 4, 10. 10 multiplicado por 20, 200. 200 dividido por 2, 100 centímetros quadrados. Então, até aí, nada demais. Terceira questão, qual é a área de um triângulo que tem base igual a 12 centímetros e a altura igual a 8 centímetros e 8,5 centímetros. 8 centímetros e meio, mesma coisa, né? A área de um triângulo também é base vezes altura, só que no caso aí dividida por 2, né? Porque o triângulo retângulo, ele veio, né, da decomposição de um retângulo através da diagonal. Isso foi explicado na nossa aula sobre áreas. Então, daí, como observou-se que o triângulo seria a metade do retângulo, dividiu-se essa área por 2 e convencionou-se para todos os outros triângulos essa mesma fórmula. Então, a base do triângulo é 12, a altura 8,5. Multiplicando 12 por 8,5, 102. Dividindo 102 por 2, 51 centímetros quadrados. Tranquilo, né? Quarta questão, calcule a área de um losango, sabendo que suas diagonais medem 32 centímetros e 24 centímetros. Losango também é um quadrilátero que é bem importante observar no losango são as suas diagonais. As suas diagonais, o que é a diagonal? É aquela reta ou, vamos dizer, uma linha interna que sai de um vértice a um vértice oposto, como se estivesse dividindo a figura ao meio, né? No caso aí do losango, ele tem duas diagonais, uma maior e uma menor. Por isso que a gente diferencia esse D maiúsculo com o D minúsculo, Dzão vezes o Dzinho. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. 32 vezes 24 dividido por 2, 384 centímetros quadrados. Próxima questão. Quinta questão. Calcule a área de uma circunferência de diâmetro igual a 50 centímetros. A área de uma circunferência ou área de um círculo é dada pela fórmula A igual a πr ao quadrado.
A área é igual ao π vezes o raio ao quadrado. Na questão, foi dado o valor do diâmetro, mas a gente sabe que o diâmetro e o raio, a relação entre eles, né? O diâmetro é o dobro do raio, consequentemente o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 50, o raio vai ser 25. Elevando 25 ao quadrado, nós encontramos 625. Poderíamos dar uma resposta 625 π centímetros quadrados. No caso de uma questão onde tivesse as alternativas, e poderia ter 625 π. No nosso caso aqui, não temos alternativas, então a gente pode representar o π por uma aproximação, que é uma aproximação sempre utilizada, que é o 3,14. Então, substituindo o π por 3,14, multiplicando por 625, a área vai ser igual a 1962,5 centímetros quadrados. Na sexta questão, nós temos o seguinte: Maurício fez um cartaz retangular com área total de 1920 centímetros quadrados. Sabendo-se que um dos lados do retângulo mede 32 centímetros, qual a medida em centímetros do outro lado? Então, diferente das outras questões que pede para calcular a área, nessa a área foi dada. A área de um retângulo, que é base vezes altura, no caso A é 1920, um dos lados do retângulo é 32 e o outro, no caso aqui eu deixei o H, né, já que a fórmula é base vezes altura, B vezes H. Mas poderia ser qualquer uma outra incógnita, certo? Isso aí não tem muito segredo, não. Você substitui a letra que você quiser na equação. Então, 1920 igual a 32H, 32H é igual a 1920. O que está multiplicando de um lado da equação passa dividindo no outro. Então, 1920 dividido por 32, um dos lados do retângulo é 60, né? Então, um lado mede 32, o outro mede 60 centímetros. Bem simples também. Sétima questão. Senhor Carlos decidiu fazer uma reforma em sua sala de reuniões. Para isto, resolveu cobrir de carpete uma área retangular de dimensões 4,5 metros por 5,5 metros. Sabendo-se que o metro quadrado do carpete custa R$17, quanto o senhor Carlos gastará com essa reforma? Para ele saber quanto ele vai desembolsar financeiramente, quanto vai custar esse carpete, e o carpete é calculado, né, pelo metro quadrado, precisa saber o total de metros quadrados para saber o total de valor que vai ser gasto com esse carpete. Então, como a sala é no formato retangular, multiplica-se 4,5 por 5,5, obtém-se 24,75 metros, tá? Aí foi escrito centímetros, mas é porque eu acabei copiando de uma questão para outra e ficou centímetros, mas o correto é metros. Então, 24,75 metros quadrados. Esse é o total de área que será coberta pelo carpete. Ora, mais 1 metro quadrado de carpete vale R$17. Então, 24,75 vezes 17 dá um total de R$420,75. R$425,75 mais especificamente. Então, para a gente saber esse valor, é preciso primeiro que a gente tenha a área dessa sala. Então, se 1 metro custa 17, 24,75 metros irão custar quanto? Só fazer uma conta de multiplicação, que acha aí 420,75. Oitava questão. Um festival foi realizado num campo de 240 por 45 metros. Sabendo que em cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas, quantas pessoas havia no festival? Então, é uma questão que tem uma estimativa, né? Esse festival foi realizado num campo, imagina-se que num campo de formato retangular, um campo de futebol, talvez, em que ele só dá as duas dimensões que são suficientes para calcular a área. 240 multiplicado por 45, 10.800 metros quadrados. Essa é a área onde as pessoas vão ficar nessa superfície, sobre ela. E foi feita uma estimativa que a cada 2 metros quadrados teriam, em média, 7 pessoas.
é o que cabe mais ou menos no espaço de 2 metros quadrados. Cabem quantas pessoas? 7. Então, supõe-se que todo o campo estava, né, lotado de pessoas. Aí é a sua capacidade máxima. Primeiro, você tem que saber qual é a área total desse espaço. 10.800, que foi obtido multiplicando-se o 240 pelo 45. Em seguida, você vai pegar esse valor de 10.800 e dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque você tem que saber quantos espaços de 2 metros quadrados vão existir nessa área de 10.800. Então, 10.800 dividido por 2, 5.400 espaços de 2 metros quadrados. Então, se são 5.400 espaços, se num espaço de 2 metros quadrados cabem 7, 5.400 multiplicado por 7, 37.800 pessoas, em média, estava nesse festival, tá? E a gente encerra por aqui e até a nossa próxima aula.